concessionária de veículos e uma cliente que não transferiu o documento de um carro para o próprio nome foram condenadas em Minas Gerais. Aqui em Brasília, uma mulher vendeu o carro e após 3 meses, a nova dona ainda não fez a transferência. Acompanhe os procedimentos necessários que precisam ser seguidos na relação de compra e venda de um veículo. Dona Edmar vendeu o carro que ela tinha há 3 meses. Até hoje, a nova dona não fez a transferência do veículo. Ela está preocupada com essa situação. Afinal, se a nova dona for multada, quem tem que pagar a conta é Dona Edmar. A minha preocupação é por estar no meu nome, continuar no meu nome. Mas o que eu posso fazer, o que eu vou fazer é, ao passar para ela o DUT, eu vou pegar a cópia e levar ao DETRAN para comunicar que foi vendido. Mas, de todas as formas, eu fico apreensiva. Casos como este da Dona Edmar podem render indenização por danos morais. Em Varginha, sul de Minas Gerais, o antigo dono de um carro começou a receber multas em seu nome. A transferência não tinha sido feita e, por isso, a Justiça condenou a nova dona do carro e também a revendedora de veículos. A indenização foi de R$5 mil. O dono de uma loja de automóveis de Brasília explica os procedimentos que costuma adotar para quem deixar o veículo na loja. O cliente que está trazendo o carro para recebermos em troca, ele vai entregar para a gente o DUT e é feita uma procuração para que nós possamos ter poderes sobre esse novo carro, entendeu? Que vai ficar no pátio para uma revenda. No DETRAN, a orientação é clara. Ao transferir um carro, é preciso respeitar os prazos. O condutor também explica o que deve ser feito no momento da transação de compra e venda. Se você deixa o carro em consignação, por enquanto, é do proprietário do veículo. O que pode respaldar esse vendedor no comércio do veículo, na comercialização do veículo, é que ele vai ter o documento da nota fiscal de entrada, da concessionária ou da agência, que você, olha, tal dia deixei o carro lá para que ele seja vendido. Esse documento te respalda, possivelmente por um civil, tá, ou penal. No DETRAN, administrativamente, do ponto de vista dos tributos, do ponto de vista das multas, só com a comunicação de venda. E para falar sobre este assunto, está aqui o advogado Asdrubal Júnior. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Letícia. Uma satisfação. Para fazer a transferência, então, do veículo, qual é o procedimento correto? Bom, na verdade, o procedimento, quando você lida com a venda direta, ou seja, o dono do automóvel está vendendo para uma outra pessoa diretamente, sem uma agência envolvida no meio dessa negociação, aí é muito mais simples. Ele vai pegar aquele documento que é para fazer a transferência mesmo, que a pessoa já tem, que recebe em casa quando recebe o seu primeiro documento. Então, ele vai fazer o preenchimento para quem é o novo proprietário que vendeu, vai no cartório e vai registrar esse documento e reconhecer a firma do comprador e do vendedor. Aí ele vai entregar esse documento para o comprador, porque o comprador precisa dele para fazer a transferência. Mas antes disso, ele deve ter o seguinte cuidado: tirar uma cópia, autenticar esse documento, essa cópia, e pegar um recibo nessa cópia de que o comprador recebeu o original desse documento. De posse disso, o vendedor, por uma questão de cautela, deve procurar o DETRAN e comunicar que vendeu o veículo, apresentando então essa cópia autenticada de que entregou o documento de transferência para o comprador. Se o comprador não realizar a transferência naquele prazo de 30 dias, ele vai receber uma multa por não ter realizado a transferência e o vendedor vai ficar resguardado quanto a eventuais multas e encargos tributários decorrentes dessa venda posterior a esse momento, naturalmente. Então há um resguardo. A dificuldade maior normalmente reside quando as pessoas passam só a procuração. Que aí, ou seja, a procuração, o que você está fazendo? Você está dando poderes para outra parte agir em seu nome. Então ela vai preencher esse documento de venda quando ela quiser. Naturalmente que aí o vendedor ele fica inseguro se a pessoa não realizar isso dentro do prazo de 30 dias, ele pode sofrer consequências de receber multas e impostos atrasados e eventualmente até uma outra responsabilidade civil por algum dano que o veículo tenha causado ou até mesmo responsabilidade penal decorrente do veículo estar envolvido em algum crime e ele se tornar suspeito por essa atividade, ter que provar que vendeu o veículo antes. Então, são uma série de dificuldades que recomendam se evitar fazer a venda por procuração. Quando tem uma agência,
você também tem complicações, porque a agência normalmente não recebe o veículo como compra do veículo transferido para a propriedade da agência, o que deveria tecnicamente ser feito, mas não faz isso por conveniências e também por questões tributárias. Aí ela acaba pegando a procuração para que o despachante da agência faça isso depois. Ok, bom, e nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Eu sou Cristiano, construtor, e gostaria de saber, quando eu compro o carro, eu preciso fazer um contrato de compra e venda. Como é que é, então, essa questão desse contrato? Bom, quando é feito diretamente com a pessoa, claro que esse contrato é o próprio documento de transferência, não há uma necessidade, a não ser que ele vai assumir obrigações futuras de pagamento, aí o contrato acaba sendo recomendável para dar mais segurança para o vendedor do pagamento futuro que tenha a receber. Quando ele vai fazer a venda à vista, receber o dinheiro, ele já vai no cartório, dá o recibo do pagamento que recebeu e exige o recibo de que a pessoa está levando o documento já preenchido para realizar a transferência, porque é exatamente aquilo que a gente falou na pergunta anterior, para poder ele comunicar ao Detran que foi feita essa venda. Agora, quando isso é feito com uma agência, aí recomenda-se, porque ele está entregando o seu veículo, às vezes, como parte de uma outra transação, e isso vincula também, amarra para, eventualmente, ele ter ressarcimento de algum dano que possa existir no futuro, e também porque se sabe que a agência pode demorar alguns meses, às vezes, para conseguir vender aquele veículo, e nesse período, sabe-se lá se a agência usou o veículo, algum funcionário causou algum dano, gerou novas multas, às vezes ainda antes de vender para o novo proprietário. Então, essa é uma garantia, uma comprovação que ele tem de que entregou o veículo, de que está sob a responsabilidade da agência, para que ele possa depois se ver ressarcido de prejuízo. Mas é importante dizer que, sob o ponto de vista administrativo e tributário, continua o vendedor responsável, até que a transferência seja formalizada junto ao órgão de trânsito. Ok, vamos ouvir mais uma dúvida sobre este assunto. Olá, sou Francisco. As multas feitas a partir da venda do carro, quem deve pagar e como comprovar? Como é que funciona, então, nesse caso das multas? Bom, as multas que aconteçam por infrações posteriores à venda, porque uma coisa é a multa chegar depois da venda, e outra coisa é a infração que gerou a multa ter sido depois da venda. Às vezes a infração foi anterior, mas a multa só chegou, só foi formalizada depois da venda. Então, se a infração foi anterior, a multa é de responsabilidade do vendedor, porque ele que tinha a propriedade do veículo e que é o responsável por qualquer infração que tenha cometido antes. Agora, se a infração foi posterior à venda, naturalmente que a responsabilidade é de quem comprou o veículo, ainda que não tenha efetuado essa transferência. Agora, essa responsabilidade é no plano civil, deles discutirem a questão entre eles. Agora, no plano administrativo, junto aos órgãos de trânsito, se a transferência não tiver sido efetuada, formalmente falando, então ele vai continuar constando como responsável lá e vai ter que honrar esse pagamento e pedir o ressarcimento ao comprador. Ok, nós temos mais uma dúvida gravada nas ruas sobre este assunto. Vamos ouvir. Meu nome é Francisca, sou motorista e gostaria de fazer uma pergunta. O vendedor fica obrigado a dar uma procuração para a loja vender o carro depois? Qual o prazo? Essa é a questão da procuração, que a gente já falou um pouquinho aqui. Como é que funciona, então? Na verdade, não existe essa obrigação formalmente falando, né? Porque, em tese, a agência, se não for uma consignação, em tese, a agência ela deveria dar entrada nesse veículo, no seu estoque, emitindo nota fiscal e, naturalmente, fazendo transferência. Isso, na prática, acaba não acontecendo pelas complicações de gestão disso e, naturalmente, por encargos adicionais que gera para um negócio
negócio em si, que ia repercutir no preço, no valor da negociação. Então acabou não acontecendo. Então é de praxe que se dê a procuração, mas o vendedor tem que se acautelar de comprovar, mediante a solicitação de um recibo, de que entregou o veículo, de que tem esse contrato de compra e venda, para que caso amanhã surjam alguns tipos de problema, como multas ou IPVAs ou outros encargos que possam existir, ele tenha como se ressarcir junto à agência pelo dano que tenha causado. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Uma satisfação.